Direto da redação. E vamos aqui então chamar agora a jornalista Cláudia Freitas ao vivo, no Estúdio Viu Digital. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que estão com a gente aqui pelo Direto da Redação. Roberto, nós vamos atualizar agora o caso daquele casal brasileiro que foi brutalmente agredido em uma casa noturna em Portugal. Esse caso ele aconteceu no início da semana passada. O estudante de Direito Luiz Almeida, de 30 anos, e o seu namorado, o blogueiro Jefferson Tenório, de 29, foram espancados e torturados por seguranças da boate Titanic, que fica na capital, Lisboa. Os dois sofreram fraturas e hematomas por todo o corpo e o Jefferson teve até que ser internado. Ele passou por cirurgia porque ele teve o nariz fraturado em 3 lugares. A prima do Luiz, que estava com eles também no momento que tudo aconteceu, também foi agredida. Esse bar Titanic, Roberto, ele é bem lista daquelas atrações noturnas, então, né, dos turistas. Então, ontem, depois que esse caso veio à tona aqui no Brasil, através da imprensa brasileira, e repercutiu em Portugal, os brasileiros eles tiveram que fugir de Lisboa, porque eles estão recebendo ameaças. O casal está com a gente aqui agora, no nosso ao vivo. Nós não vamos dizer, lógico, a localização do Luiz e do Jefferson, até por um motivo de segurança, mas eles vão contar para a gente agora como é que foi que aconteceu todos esses episódios de muito horror, esse pesadelo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Jefferson. Bom dia. Vocês conseguem me ouvir direito? Sim, estamos ouvindo, Jefferson. Jefferson, Luiz, conta pra gente como é que foi a dinâmica, né, desses fatos, como é que foi que tudo aconteceu ali dentro da casa noturna. Então, o Luiz pode explicar como aconteceu a parte do inicial, que os seguranças empurraram ele para fora e já foram agindo supermente grosseiro com ele. E eu já presenciei o ataque do soco pelos seguranças com o Luiz na porta do bar. Foi aí quando eu vi que tinham 3 caras em cima dele, e que eram seguranças da casa, e eu fiz, ele tá sozinho, eu não estava sem entender nada, o Luiz só tinha pedido para retornar para casa de banho, para ir até meu encontro, para me chamar para ir para casa, e eu vi quando os caras estavam em cima dele, né? Estavam atacando eles, eram vários seguranças, eles vinham de todos os lados, atacavam a gente covardemente, eles batiam muito no nosso rosto, e por desespero, porque eu via que eles não paravam, eu corri até a parte de trás, vi que tinha uma pedra, ataquei na janela do vidro e tirei o foco de todas as atenções do Luiz para cima de mim. Foi aí que eles recuaram da frente do bar, fecharam as portas para me buscar na parte de trás do rio. Como eu não tinha o pedido, porque eles me cercaram, eu tive que me jogar dentro do rio para temer pela minha vida, porque nesse momento já tinha sido muito agredido, já tinha levado muitos socos no rosto, eu já estava muito tonto. O Luiz caiu no chão, tá com hematomas na parte de... Precisou levar 3 pontos 3 a 4 pontos no supercílio. Eu passei por 3 horas de cirurgia e desculpa, a gente tá meio abalado com tudo que tá acontecendo. A gente pede por que você tente entender do nosso lado, porque a gente tá realmente, tivemos que fugir de Lisboa, porque estávamos sendo ameaçados o tempo todo com mensagens preconceituosas, pessoas de dentro dizendo que a gente estava tirando, que na verdade a gente já houve vários relatos de outras pessoas que isso já acontece muito frequente. A gente deu mais força de ir até a mídia e expor o nosso caso, porque a gente não é o primeiro brasileiro a ser agredido por seguranças, os portugueses também são agredidos por seguranças, inclusive tem relatos de pessoas
junto com a polícia, que fala que é uma máfia muito grande, que os próprios policiais têm medo deles. Então, assim, a gente quer realmente saber esses agressores, o que está se passando, o porquê que a mídia não notifica aqui em Portugal, porque tem várias pessoas chegando até a gente para relatar esses ocorridos. E, engraçado, porque não tem na mídia. Engraçado, parece que é uma truculência, né? É uma truculência muito grande, né, Jefferson? Agora, assim, você conseguiu ver quantos seguranças, mais ou menos, nessa confusão, batendo, espancando vocês? No vídeo, acho que saiu mais ou menos uns 6, 7 caras. Era mais ou menos nessa faixa. E ninguém socorreu? Na hora ninguém fez nada? Ninguém socorreu. Ninguém que estava na casa noturna? Ninguém? Nada. A prima do Luiz gritava por ajuda, pedia socorro, inclusive um rapaz que teve que segurar ela para ela não ser agredida mais, porque eles não estavam medindo esforço com a gente não fez nada. A gente quer entender o tamanho dessa barbaridade para eles terem feito isso com a gente. O que você acha que pode ter motivado tamanha violência? Primeiro, a gente achamos que foi o motivo da gente estar num lugar que o espaço era hétero e a gente estava como qualquer um outro casal. A gente tem o direito de estarmos em qualquer outro lugar, como qualquer uma outra pessoa, independente da nossa opção sexual, entende? E a gente, depois que a gente viu a mídia público, surgiram novos casos dizendo que eles são homofóbicos mesmo, eles são xenofóbicos, e que a gente realmente estava certo, que eles não iam para a polícia, porque já tentaram, as pessoas tentam entrar em contato com a polícia, mas a polícia, mesma coisa que eles falaram pra gente, que não ia dar em nada, que isso ia ficar por isso mesmo, o que a gente estava fazendo na delegacia. Então a gente quer saber o porquê também que os policiais foram tão omissos, que todos os agressores estavam no locais. A gente queria que eles tivessem sido identificados, e a polícia, na hora do que aconteceu, eu estava com muito sangue, eu estava com muita dor, eu estava gritando muito de dor, a gente estava muito revoltado porque a gente estava mostrando as seguranças para os policiais, e os policiais a todo momento queriam saber a nossa situação no país, se a gente estava ilegal no país. Eles não queriam saber se eu estava bem, se eu estava precisando de ajuda, eles só queriam saber se eu estava legal no país. Então, assim, uns policiais totalmente despreparados. Não é a primeira vez que a gente precisa ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência contra a homofobia dentro do aplicativo da Uber. Um motorista que, inclusive, a Uber também não se posicionou. A gente mandou, a gente reportou para a Uber o caso. A gente chegou na porta da delegacia, explicamos aos policiais o que tinha acontecido com a gente dentro do Uber, que o motorista foi realmente preconceituoso com o que ele falou e mandou a gente descer no meio da estrada quando percebeu que eu e o Luiz era um casal. E a gente chegou na delegacia e os policiais também falaram a mesma coisa, que não ia dar em nada. Eles não queriam nem ouvir a gente. Então a gente quer ser ouvidos, a gente paga nossos impostos nesse país. A gente, não é porque somos imigrantes e somos brasileiros que a gente não tem o direito de ser ouvido nesse país. A gente quer ser ouvido, sim. A gente quer ir atrás de justiça e que os órgãos competentes de Portugal tomem as devidas precauções junto com o consulado brasileiro que está apoiando a gente nesse momento tão difícil, com apoios psicológicos e com apoios jurídicos. Cláudia, você me permite aqui uma participação? Você me permite? Sim, claro. É muito grave o que está sendo narrado aqui. Pelo seguinte, existe um tratado internacional entre Brasil e Portugal. O brasileiro que está em Portugal, ele goza dos mesmos direitos que o português que está no Brasil aqui é tratado. Então tem tratados internacionais desses dois países. O que eu estou diante aqui é de um caso de espancamento, de tortura contra 2 brasileiros no país que tem aqui tratado internacional conosco. Eu acho que esse é um incidente diplomático muito grave e que as autoridades brasileiras elas devem intervir. Eu acho que isso é um caso para aqui, diante da gravidade, dentro do que eu estou vendo aqui, aí do presidente Luiz Inácio Lula intervir pessoalmente junto às autoridades portuguesas no sentido de cobrar punição, prisão desses torturadores. Isso. E também peço exatamente, Roberto, há uma omissão, né, Jefferson? Eles são omissos, né, pelo que tudo que nós estamos falando, a polícia, as autoridades portuguesas, né? E o consulado brasileiro tem agido como? Qual o posicionamento do consulado brasileiro em relação a isso com vocês? Olha, a gente não tem o que reclamar, na verdade, porque eles realmente estão do nosso lado, eles estão apoiando a gente, estão ligando para saber como estamos.
Só que, assim, a gente não sabe como vai percorrer, que é, assim, isso, prestar apoio psicológico e prestar também apoio jurídico. Só que a gente não sabe como a gente vai percorrer como apoio financeiro, porque a gente não tem como nos manter aqui, a gente não consegue trabalhar. Eu não consigo sair direito nas ruas, a gente está escondido, porque a gente está recebendo todos os dias ameaça de pessoas vinculadas com a casa, porque a gente tem certeza, porque à medida que eles chegam para atacar, a gente é muito coagindo. Então a gente quer saber o que está se passando com esse tipo de máfia, envolvendo os seguranças da casa noturna. Caiu ali. Agora sim, voltou a imagem. Voltou. Cláudio. Desculpa, a gente recebeu uma ligação e aí acabou cortando, peço desculpa. Então a gente quer saber o que está se passando, porque já há vários relatos de pessoas dizendo que isso é uma máfia que é comum. Então, assim, outros brasileiros já foram mortos no país, eu acho isso muito sério, gente. A gente o último brasileiro que foi morto, até agora está sem resolver o mistério, foi um mistério. Que tipo de ameaças, Jefferson, vocês estão recebendo? Tentaram entrar em contato com a minha família. Estão entrando em contato com a gente dizendo que eu deveria ter apanhado até a morte, estão dizendo que estão pedindo pra gente não pedir as imagens, que isso vai só nos prejudicar. Então, assim, a gente quer as imagens sim da casa, porque a gente tem convicção que a gente não fez nada. A gente elas estão chegando em forma de mensagens, são mensagens que vocês estão recebendo pelas redes sociais. Isso, pelas redes sociais, algumas você teve acesso. E a gente está sendo bem... e outros casos de outros brasileiros também relatando que já passam por isso direto. E, assim, é muito frequente acontecer isso com a gente aqui no país. E a gente não ser ouvidos, porque a própria polícia não escuta a gente. Por o fato da gente ser brasileiros, eles têm um tratamento com a gente muito diferente. A gente vai para uma delegacia e a gente não é nem ouvidos. Eles tratam a gente super mal. Eles são super grosseiros. Eles fazem pouco caso da gente. Teve relato de pessoas em redor que eles riram da minha situação. Conseguimos fazer o registro de ocorrência, depois de muita luta, depois de ser coagidos na delegacia, depois dos mesmos policiais da ocorrência chegar pra gente lá no local e perguntar o que a gente estava fazendo lá depois de que a gente recebeu alta. Recebemos alta com 2 dias do hospital, eu recebi alta com 2 dias do hospital, e aí eu e o Luiz voltamos para abrir o caso para explicar a nossa versão, porque a gente não teve nem direito de escuta. E aí, mais chocante foi que a gente chegou lá no local e a gente percebeu que a polícia só tinha identificado um suspeito quando a gente estava lá o tempo todo, mostrando os seguranças, mostrando as pessoas que tinham feito isso com a gente. E os policiais identificaram um suposto suspeito que é um cliente. Então, ou seja, se você pegar outras matérias, vocês vão ver que sempre, quando envolve essas brigas com os brasileiros que são mortos aqui, eles colocam que é um cliente. Nunca eles colocam que é os seguranças. Então, assim, é uma máfia muito pesada, a gente está recebendo ameaças. Inclusive, a gente foi aconselhado a não ir para frente, porque a gente poderia correr risco de morte. Então, assim, mas a gente não vai nos calar, porque eles estão tentando nos calar, e a gente quer realmente justiça, apoio do governo brasileiro, porque é uma coisa muito séria o que está acontecendo aqui. A gente já tem relato que é máfia misturado com tráfico, que envolve a segurança da boate noturna, da noite de Portugal. Então, assim, a gente quer saber por que esses casos não são divulgados. Para o país continuar sendo considerado o país mais seguro do mundo, um dos países de primeiro mundo, onde é que está a segurança? Lógico, sem provas e sem mídia, sem relatos. Até o Brasil, se a gente não tivesse as notícias que a gente tem, seria um país mais tranquilo do mundo. Eu digo uma Essas coisa pessoas que estão entrando... Sim, Roberto. Eu vou pedir às organizações em defesa dos direitos humanos no Brasil que adotem a mesma postura que adotaram no caso Vini, que nós apoiamos aqui. O jogador Vini Júnior, brasileiro, vítima de racismo, xenofobia na Espanha. Então aqui eu também estou diante de 2 brasileiros, e não é o primeiro caso. Isso não é o primeiro caso, isso é gravíssimo, envolve aí xenofobia, homofobia, isso são vários crimes misturados num país em que estamos, em que brasileiros estão residindo e que tem que é um país amigo. O presidente português recentemente esteve no Brasil, Lula recentemente visitou Portugal, Chico Buarque foi homenageado em Portugal. Então é o seguinte, é inadmissível, é crime, nós vamos bater nessa tecla. Agora a gente quer saber o seguinte, onde estão as organizações de defesa dos direitos humanos? Vão fazer a mesma coisa que fizeram em defesa do Vini, que foi correto, mas que façam agora também.
E pelo jeito, como o Jefferson está contando aqui para a gente, essas pessoas que estão entrando em contato agora, relatando que foram também agredidas nessa boate Titanic, elas não fizeram registro de ocorrência, parece que há um medo muito grande de tomar esse passo, né? E agora os dois decidiram, né, fazer o registro de ocorrência e em função disso estão recebendo todas essas ameaças, né? E Jefferson, a gente quer saber também como que vocês estão hoje, como é que tá? Parece que você foi mais agredido, né? Tem mais marcas da violência aí no seu corpo. Como é que vocês estão hoje? Peço desculpa. Eles quase me mataram e eu tô tendo dificuldade nos meus olhos para enxergar direito. Então está sendo muito difícil para mim. Eu penso realmente que o povo brasileiro fica do nosso lado, porque a gente está recebendo muitas ameaças e não é pouca. Então a gente só quer realmente as câmeras para provar que a gente não fez nada. Porque muita gente está chegando pra gente dizendo, mas vocês devem ter feito alguma coisa, a gente não fez nada, a gente passa por isso direto, é muito comum, só que não é divulgado, não chega. Nas mídias não chegam, não deixam sair de Portugal, eles não deixam. Ô Jefferson, você não está sozinho nisso aí não. A gente vai divulgar, a gente vai bater nessa tecla com outros casos, Cláudia testemunha, Cláudia tem feito reportagem aqui sobre esses casos aqui. E a gente vai instar, sabe, Carlos, vamos fazer o seguinte, a gente vai instar aqui as autoridades brasileiras aqui no Brasil a se reportar sobre esse assunto ao Ministério das Relações Exteriores. A gente vai mandar e-mail, vai perguntar, saber quais são as providências que estão sendo tomadas, o que vai ser feito, até mesmo com relação à Embaixada de Portugal, para saber o que Portugal, o que o país, que o governo português vai fazer para apurar esses casos e prender esses facínoras, prender esse bando, prender esses bandidos. Xenofobia, racista, homofóbico, é criminoso, está na categoria de criminoso, tem que ser preso, punido e todo rigor da lei. São coisas assim, vocês me perdoem assim, até a postura aqui, que a gente foge um pouco a postura, porque é Desculpa revoltante. também, a gente também fica revoltante, porque o Luiz estuda na faculdade de Direito, ele também pode relatar o que passou nessa faculdade. Ele vai passar, é inadmissível numa faculdade de Direito, ele veio fazer mestrado, e vocês devem ter acompanhado o caso que aconteceu na faculdade Universidade de Lisboa, né? Ele vai passar para vocês, porque ele pode explicar, porque eles estavam lá, ele presenciou isso. Inclusive, quando o presidente Lula chegou aqui, que a gente queria, eles lá dentro, eu vou passar, ele vai falar, eles queriam lá dentro tentar avisar o Lula que estava acontecendo isso com a gente aqui, e a gente eles não conseguiram, e eles ainda levaram nomes de que brasileiros votam de merda, voltem pro seu país, deveria ser, você pode explicar, você explica melhor esse caso, mano. Eu escuto o cara, você fala. Bom dia. Então, como o Jefferson relatou, eu sou estudante de Direito na Universidade de Lisboa, sou mestrando, e realmente é uma situação que ocorre com frequência em Portugal, essas atitudes xenofóbicas que a gente acaba sendo vítima diariamente. E na Universidade de Lisboa, quando o presidente Lula fez uma visita a Portugal, nós, os estudantes brasileiros, os representantes dos estudantes brasileiros, então nós fomos escrever, os representantes escreveram uma carta para entregar ao presidente Lula, e essa carta deveria ser aceita numa assembleia que também tinham portugueses. E os portugueses levantaram na assembleia para dizer em inúmeros absurdos, inclusive um dos absurdos era que... Aí quando entra a ligação... eu peço desculpa pelas ligações, nós estamos recebendo muitas ligações. Desculpa, tá? Peço desculpa. Então o que ocorre é que a gente, ao aprovar essa carta, a gente recebeu vários ataques portugueses dizendo que o correto mesmo é acontecer novamente o que aconteceu em 2019, quando colocaram pedras em uma caixa na frente da faculdade para atirar nos brasileiros, que estavam roubando as vagas dos portugueses no mestrado. Então, assim, são situações tão bizarras que realmente é difícil de acreditar, mas nós estamos convictos, estamos do lado da verdade, e nós vamos até o fim, porque nós sabemos que nós não fizemos nada, fomos agredidos gratuitamente por seguranças e não estamos sendo protegidos da forma que deveríamos ser. E a gente precisou o caso repercutir a esse ponto para as autoridades portuguesas tomarem as rédeas da situação e também para as autoridades brasileiras tomarem ciência e pressionarem as autoridades portuguesas. Mas nós queremos muito mais, porque nós estamos fora de Lisboa, nós estamos precisando de apoio psicológico, precisando de uma série de apoios que nós não estamos tendo,
e nós também queremos justiça. Perfeito, Cláudia. Tá certo. O caso de vocês é um caso gravíssimo, Roberto, tudo que está sendo relatado agora, né, uma sucessão de casos graves, não só deles, pelo jeito eles mesmos já estão recebendo denúncias de outras pessoas, inclusive dessa mesma boate chamada Titanic, que está no roteiro turístico de Lisboa, né, e a atitude deles foi uma atitude correta de procurar os seus direitos, né, em outro país, no momento em que eles deveriam estar sendo acolhidos. A gente agradece, Luiz, Jefferson, pela entrevista e lamentamos muitíssimo, né, o que está acontecendo com vocês aí. A gente espera que vocês fiquem bem, que vocês melhorem. E da nossa parte aqui, como o Roberto disse, então, Roberto, a gente vai procurar, então, as autoridades brasileiras para que a gente possa repercutir esse caso mais uma vez aqui no programa. Muito obrigada, Jefferson, Luiz, melhoras. Muito obrigado. Por ouvir a gente. Muito obrigado. A gente tá muito obrigado pelo carinho que tá a gente recebendo, pede tá? só o apoio dos brasileiros, porque nós sabemos que o povo brasileiro sempre recebe muito bem os estrangeiros no nosso país e nós não estamos sendo bem recebidos nos outros países. E a gente pede apoio, pelo menos, dos nossos compatriotas. Pelo menos. Porque tem muitas pessoas do Tá Brasil que certo. estão atacando a gente também. Muitos brasileiros Obrigada, atacando a Luiz. gente. Obrigada, Sujé. Obrigado. Tá bem, obrigado.